Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Torres e esse aqui é o Fala Gigante. Galera, antes de ir pro vídeo, queria pedir para se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o canal a continuar crescendo e o YouTube continuar indicando esse conteúdo para mais vascaínos, beleza? Vamos pro vídeo. E aí, galera? Cara, que partida, hein? Que noite, hein? Pô, hoje o Vasco entrou em campo disposto a praticar o futebol. Cara, que partidaça. Gostei muito. Velho, 3-1 no placar ali contra o São Paulo, lá no Morumbi, onde a gente não ganhava desde 2012. Cara, que partida. Quebramos esse tabu, cara. Eu odeio esses tabus. É muito bom quando a gente consegue quebrar. A gente quebrou alguns ano passado e esse ano tá quebrando vários tabus. Sobre o jogo e os jogadores. Cara, o Coutinho, que partida do Coutinho. Noite de galo. O maluco, pô, ele entrou de terno em campo e desfilou em campo. O aniversário dele, pô, provavelmente o cara entrou mais motivado por isso. E ele recebeu um excelente presente, cara. Não só a vitória, que é o mais importante, mas uma atuação perfeita dele, cara. Esse é o Coutinho que a gente espera. Esse é o Coutinho que a torcida do Vasco quer. Talvez ele não tenha feito o gol, pode ter partidas que ele não vai fazer o gol e tal, mas, cara, só com a assistência, só com a presença dele ali comandando o meio-campo do Vasco, ditando o ritmo do jogo, cara, isso já faz uma diferença absurda. E esse é o Coutinho que nós, torcedores, esperamos ver mais vezes no Vasco. Uns vídeos atrás eu falei, cara, eu renovaria o Coutinho até o final do ano, para dar uma oportunidade dele ver e a gente ver, analisar o que ele faria. Porque até então o Coutinho tava naquela de joga uma partida bem, algumas mal, fica sumido e tal. Mas, cara, eu até falei com vocês, falei, cara, se a gente liberar o Coutinho agora, não tem ninguém para botar no lugar dele. Não tem ninguém no nível dele ou melhor para botar no lugar dele. Então, se a gente vai liberar um cara que vai deixar um buraco no elenco, não pode liberar esse cara. Se ele quiser ficar mesmo, tem que renovar com o cara, velho. Não pode deixar ele sair. Por mais que em algumas partidas ele vai mal, ele seja menos um, se ele tiver num dia ruim, cara, é melhor ter ele no dia bom e no dia que ele tiver ruim, substituir ele do que não ter ninguém. O Coutinho, pô, foi muito bem. Queria desejar aqui meus parabéns pro Coutinho, pô, excelente partida dele, do time inteiro, foi uma excelente partida. Outro jogador que eu queria falar aqui é o Ryan, cara. O que é o Ryan com o Diniz, velho? Um jogador que a torcida do Vasco, em grande parte, já tava descartando, falando, ah, não, esse moleque não vai dar jogador. Esse moleque ele não tem vontade, esse moleque não tem disposição. É grande, mas tinha gente até falava que ele era burro. É, Cara, o Diniz enfiou na cabeça do Ryan que ele é forte, que ele é rápido. E que se ele botar na frente, cara, se ele der aquele tapa na frente pra sair correndo, ninguém ganha dele na velocidade. E nem na força. O moleque é forte, o moleque é um cavalo. O Ryan com o Diniz é outro jogador. O Vasco só tem a ganhar com isso. Eu espero do fundo do coração que o Ryan fique até pelo menos o final do ano, a janela do final do ano. Mas é bem provável que o Ryan saia agora no meio de ano, na próxima janela, né? E deixe esse buraco, cara. É triste, porque a gente custa achar um jogador, custa acertar a posição, que no caso o Ryan já estava aqui, mas a gente finalmente acertou a posição com ele. Se sair, vai ser triste. O Diniz comentou, né, que ele já falou para a direção que por ele segura o Ryan, que inclusive vai valorizar ele essas partidas, pô. Olha as partidas que o Ryan tá fazendo. Cara, esse moleque, se ele ficar até o final do ano, eu acredito que é muito inteligente da parte da diretoria se decidir ficar com ele, cara, vai valorizar ele muito. O pessoal tava falando que que o Vasco recebeu uma proposta em torno de 90 e poucos milhões de reais por ele. Cara, segura ele, vai vender esse moleque por 150, 200 milhões fácil. Porque ofereceram 130 milhões pelo Wesley do Flamengo. Cara, eu nem acho aquele maluco bom. O Ryan, e a lateral, o Ryan sendo um centroavante, um ponta. Cara, esse moleque vai valer grana. Segura, o Vasco tem que segurar esse moleque e deixar ele ir desempenhando. Ele cresceu muito com o Diniz. Outro jogador que, pô, eu adorei a partida dele foi o Nuno Moreira. Agora no final, cara, o Vasco naquele tic-tac do Diniz, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Cara, botou o São Paulo em alguns momentos ali na roda. Os jogadores do São Paulo já estavam desanimados, né? Porque o Vasco estava 2-0. Um placar perigoso. Se o São Paulo faz um gol ali, provavelmente ia dar um ânimo pros caras tentar um empate. E talvez até uma virada. Mas quando o Paulo Henrique pega e dá aquele tapa na frente, numa jogada que todo mundo achava que estava morta, cruza para dentro da área e o Verratti mete o terceiro gol, joga aquele balde de água fria no jogador de São Paulo e os caras meio que desabam, desistem do jogo. Depois disso aí, você pode ver, o São Paulo mal criou, eles ficaram tocando para trás, toca pro lado e tudo mais. E nessa, o Vasco lá não tinha mais pressão, a obrigação ali era do São Paulo, a pressão era do São Paulo, torcida do São Paulo vaiando, a torcida do Vasco cantando música para a torcida do São Paulo, deixando eles mais estressados ainda. Cara, um frio danado, o São Paulo tá em mau momento, desempenhando um futebol horrível.
tomando de 3-0 do Vasco dentro do Morumbi, que não perdia desde 2012. Cara, a torcida do São Paulo tava muito irritada e tava deixando os jogadores com uma pressão enorme, porque eles estavam vaiando, eles estavam jogando contra o time deles. E o Vasco, sabiamente se aproveitando disso, o que o Vasco faz? Fica ali no toque, 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 que também vai irritando os jogadores. Os jogadores do Vasco foram inteligentes, Coutinho, De Lençol, Nuno dando toquinho. Se eu não me engano, acho que foi o próprio Nuno, deu um toquinho de letra, dá um driblezinho da vaca. E esses joguinhos tentaram dar letra também. Cara, isso vai enervando os jogadores do São Paulo. E poderia ali causar uma expulsão, algo que viesse até ajudar o Vasco. Vamos lá. O Nuno, cara, o Nuno jogou bem. Cara, eu adoro esses toquinhos do Nuno. O Nuno é inteligente, cara. O maluco é técnico. O maluco é inteligente e corre. O cara tem disposição. Várias vezes o Piton botou na frente ali na lateral, na ponta esquerda. O Nuno corria, cara. Ele chegava antes do jogador do São Paulo. O jogador do São Paulo, várias vezes, estava mais perto da bola e o Nuno saía disparada antes do jogador do São Paulo e chegava primeiro. Ele ganhava na jogada. Cara, o Nuno é um jogador muito bom, velho. Ele corta pro meio, ele vai pela ponta, na linha de fundo. Cara, é um excelente jogador. Outro jogador que também eu adoro, cara, eu vi falando que o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, pra mim, cara, ele não é tão técnico como o Puma, mas, cara, ele é muita disposição. O cara é um cavalo, o cara não existe. O terceiro gol, cara, total mérito dele e do Verratti. Uma jogada que todo mundo pensou que tava morto. O Paulo Henrique joga, dá um tapa na frente e joga pra dentro da área a bola. O Verratti vem e pum, finaliza. Característica do Verratti, jogador de um toque só, botar pra dentro do gol. Cara, o Puma, eu não acredito que ele faria isso, porque o Puma não é aquele cara físico. Por isso que eu gosto muito do Paulo Henrique. Eu prefiro jogador que seja até inferior tecnicamente, mas forte, físico, que tenha disposição. Obviamente que o melhor dos mundos é o cara ser bom tecnicamente e ter força física, ter disposição, igual o Paulo Henrique. Mas a gente sabe que na maioria das vezes é difícil achar esse tipo de jogador. Quando ele aparece no mercado, vai rápido para a Europa, não fica aqui no Brasil, que é o caso do Paulo Henrique. Se ele fosse melhor tecnicamente, ele nem estaria no Brasil, ele estaria jogando em algum grande da Europa. Então, a gente tem que aproveitar disso. Cara, todos os jogadores do Vasco foram bem, com exceção um pouco do Lucas Freitas. Ele cometeu alguns erros ali, jogou algumas bolas, foi bem em algumas bolas também, mas, cara, algumas falhas, inclusive esse terceiro gol, cara. Desculpa, terceiro gol não, esse primeiro gol do São Paulo. Não pode tomar um come daquele, o Lucas Freitas. Eu sei que tava no final do jogo, já faltava acho que 1 minuto, um pouquinho mais, 1 minuto e alguma coisa. Você já achava que o jogo já tinha acabado e tal, mas não pode baixar a guarda. Ah, mas foi um gol. Cara, saldo de gol importa. Nós somos vascaínos, nós já fomos rebaixados por causa de saldo de gol, sabemos disso. Não pode ficar dispersando, tomando gol bobo. Até porque, numa dessa, pode ser uma partida que esteja 2-1, uma partida que esteja 1-0 ou 0-0. Não pode tomar gol assim. Tomou um come muito bobo, de cruzar uma bola que dava para tirar, o cara mata no peito, tira dele, ele passa direto, não sei por que ele passou direto, era só ele ficar parado, ele passa direto e deixa o cara finalizar, não tinha chance pro Léo Jardim, não teve erro ali no duelo do Léo, não teve falha, espero que a torcida não invente isso, que a torcida do Vasco adora botar culpa no Léo, várias vezes o Léo não tem culpa. Gostei da partida do Piton, eu sou muito crítico ao Piton, vivo criticando ele, mas, cara, hoje ele fez uma boa partida, beleza? Hugo Moura fez uma boa partida, o Verratti fez uma boa partida, fez o gol importante. O Verratti, isso aí, é um cara que com a bola no pé deixa um pouco a desejar, mas na hora de finalizar, ele tá sempre ali e finaliza bem, faz o trabalho dele. Centralmente tem que fazer gol, e fez, beleza? Minhas opiniões, os melhores, disparado: Coutinho, Ryan, Nuno, para mim que foram os melhores. Logo atrás vem o Verratti e depois o Paulo Henrique, o Verratti por ter feito o gol e o Paulo Henrique por ter ganho a jogada que deu o terceiro gol pro Vasco. Os outros jogadores, para mim, estão tudo praticamente na mesma prateleira. Essa foi a ordem, para mim, dos melhores para os menos melhores, no caso. Que eu não vou falar piores, porque os jogadores do Vasco não foram mal, tirando a falha do Lucas Freitas ali no final. Beleza? Cara, foi um jogo muito importante pro Felipe Coutinho, como eu falei mais antes, né? Aniversário dele, cara, esse jogo vai dar ânimo pro cara, vai deixar ele motivado. Pô, dia do aniversário dele, uma partida excelente, deu a vitória pro Vasco, jogou bem. Cara, muito importante isso. Esse jogo foi muito importante, principalmente para a confiança do elenco do Vasco. O elenco do Vasco, cara, precisa de confiança. A gente ouviu várias vezes, os técnicos que passaram aqui, o Carille, o próprio Paiva falava, e o próprio Fernando Diniz, que o problema principal do time do Vasco era a parte psicológica. Então você meteu um 3-1 no São Paulo, dentro do Morumbi, logo antes dessa parada, dá uma distanciada dali da zona de rebaixamento,
Cara, isso vai dar uma moral para esses caras e vai ser muito bom para a parte psicológica desse time. Beleza? Agora o Fernandinho vai ter mais um tempo para treinar e com pouco tempo ele fez isso que ele fez. Com pouco tempo ele deu essa melhora no time. Vamos ver com mais tempo. E também, quando o campeonato voltar, o Vasco vai ter, se Deus quiser, traga alguns reforços. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver com esses reforços de ataque que o Vasco está procurando. O Diniz já disse que quer reforço de ataque. O David deve voltar por essa época aí também. Espero que ele volte bem. A foto do joelho dele não estava nada bonita. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, cara? Uma boa noite a todos. Cara, o Vascão ganhou 3-1. Excelente partida, excelente noite. Feliz Dia dos Namorados para vocês aí, todo mundo. Galera, boa noite, tamo junto e um abraço.